Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o professor Adolfo Clair e hoje eu quero apresentar para vocês a Biblioteca de Cultura Histórica, né? Arnold Toynbee, Helenismo, História de uma Civilização. Cara, que assim, encontrei hoje na Feira do Rolo isso aqui. Na verdade, um amigo separou para mim, o meu amigo Calabrese, ele tem um sebo, né? Então ele sempre leva alguns livros na Feira do Rolo, mas a gente já começou a trocar uma ideia, ele já começou a mandar foto para mim de algo, de coisas interessantes. E uma dessas coisas muito interessantes é esse livro aqui, Helenismo. O que é helenismo? Helenismo é aquele que tem a cultura grega, né? Caso você não saiba, o helenismo foi a divulgação da cultura grega através de Alexandre o Grande, através das conquistas de Alexandre o Grande, em que o mundo ele se torna unificado comercialmente e culturalmente. O helenismo ele surge na Macedônia, né? A Grécia, você tem o auge da Grécia, a cultura clássica. Você tem Alexandre o Grande sendo filho de Filipe II da Macedônia. O professor dele foi Aristóteles, de Alexandre o Grande. E aí quando seu pai morre, Filipe II, Alexandre junta suas coisas, junta seus exércitos, termina de unificar a Grécia, avança em direção ao Egito, avança em direção à Pérsia e ele chega até o norte da Índia, como conta alguns. E o que acontece? Alexandre o Grande ele pega aquela cultura grega em que ele foi educado e ele divulga para o mundo. Então ele constrói cidades ao molde grego, ele começa a usar o grego como língua de comunicação comercial. E aí o mundo ele passa a estar interligado culturalmente. Coisa que nem o Império Romano conseguiu, né? O Roma não conseguiu destruir. Os romanos tiveram que usar o grego como língua comercial, continuar usando o grego porque não tinha como vencer, tanto culturalmente quanto comercialmente essa cultura. E aí o que acontece? Você fala, não, mas eles não eram gregos? Por que então não se chamou greguenismo, né? Por que helenismo? É interessante que hoje nós chamamos, no Brasil, nós chamamos a Grécia de Grécia, mas nem sempre ela foi conhecida por isso. Houve o período de cidades-estados, né, em que cada cidade-estado era independente, e a cultura grega ela vai além do que a gente conhece como Grécia. Ela pegou o norte da África, ela pegou parte do Egito, ela pegou costa da Turquia, ela pegou o sul da Itália. Acho que capaz de ter pego até alguma parte da atual França, alguma coisa. Então, a civilização conhecida como grega, ela era composta de um território muito maior, ela abrangia um território muito maior ali em volta no Mediterrâneo do que simplesmente a Grécia. E como é que eles se conheciam? Eles se identificavam como helenos. Como helenos. Por que helenos? Filhos de Hércules. Né? Os gregos se entendem e se compreendiam como filhos dos gregos, como filho de Hércules. Né? Então surge aí a Hélade. A Hélade é isso tudo que eu mencionei. E aí da Hélade surge o termo helenismo. E é o que é usado hoje para se referir a essa transmissão, esse processo de transmissão, esse movimento de levar a cultura grega a outros povos. E aí depois de um tempo, uma pessoa era chamada de helênica se ela tinha cultura helênica. Ela não precisava nascer na Grécia, ela não precisava nascer exatamente ali na ilha de Atenas, em Esparta. Se ela nascesse na Ásia Menor, se fosse educada na cultura grega, na língua grega, ela era helena. Para quem gosta de ler a Bíblia, se você prestar atenção, você vai ter os chamados judeus e os helenos. Ali os helenos não são gentios. Os helenos são judeus nascidos fora de Israel com uma cultura helenística. Filo de Alexandria é um exemplo. Ele era um heleno. Né? Filo de Alexandria. Filo de Alexandria era um judeu filósofo nascido no Egito. Né? Paulo de Tarso, por exemplo, Tarso era uma cidade muito influenciada pela cultura grega. Mas Paulo de Tarso também era conhecedor da tradição judaica, porque ele era filho de mãe judia e pai romano. Né? Crescido na tradição judaica, mas também conhecia muito da filosofia grega. Então ele é o exemplo do helenismo na prática, né? E assim vai. Então, livros como esse, né, para trabalhar o tema em específico, para mim são extremamente importantes no contexto histórico, no contexto cultural, né? Vai me refinar bastante esse livro aqui. E é um livro que tá assim, ele vai estar junto ali com os romanos,
com a parte da biblioteca dos romanos, porque literalmente é muito difícil você estudar os gregos sem estudar os romanos e muito difícil estudar os romanos sem estudar os gregos, né? É uma coisa muito legal. É uma pena que eu ouvi pouco disso na escola, né? Um assunto tão interessante, mas foi pouco falado na escola. E essa é uma das deficiências que a gente tem que suprir no nosso estudo, né? A escola, por melhor que seja, nunca vai suprir 100% aquilo que você necessita de fato. Então, é isso. Estude, mete bronca. Apresento aqui mais um tema, mais um livro. E espero que esse vídeo tenha sido edificante. E é isso aí. Se torna membro do canal, se torna um apoiador do canal. Se quiser fazer alguma doação, meu e-mail está na descrição, que é o Pix. E é isso aí. Desde já agradeço e até o próximo vídeo.